Bom, hoje então nós vamos falar do da história mais ou menos, não é história, assim, uma breve história desde o feminismo até o homossexualismo, tá? Então, como eu falei para vocês, eu dividi, foram 10 pontos e deu 22 páginas. Então, a princípio, eu vou tentar dividir em 13 e 9, porque 13 seria a parte mais referente ao feminismo e as 9 envolvendo já o homossexualismo. Então, vamos ver o que acontece com o tempo, né? Vamos lá. Então, vou fazer uma introdução primeiro. Uma coisa é evidente. Metade da humanidade consiste em mulheres e meninas, ou deveríamos dizer em homens e meninos. A linguagem encontra dificuldades para expressar a igualdade entre os sexos. Falamos de camponês e camponesas, falamos em operário, operária. Parece que o homem é o modelo básico para o ser humano e a mulher é uma variação, ser humano, homem. Em algumas línguas, usa-se a mesma palavra para ser humano e homem, olha só. Como se o homem designasse todo o gênero humano. Em inglês, man, né, é homem e ser humano. E em francês acontece o mesmo com homme. Tudo isso é injusto. A própria cultura parece ser machista e sexista. Por outro lado, o nível de civilização de uma sociedade sempre foi medido por quão respeitoso era o tratamento deferido às mulheres e por sua influência social. Por isso, hoje em dia, uma compreensão moderna de civilidade inclui a familiaridade com o debate sobre os sexos. Não resta dúvida, se medirmos o nível de cultura por sua pacificidade, sua aversão à crueldade, sua capacidade de comunicação, as mulheres são o sexo mais civilizado. Se objetarmos com Nietzsche que essas são as características dos mais fracos, a civilização será então composta por eles, que com a invenção das boas maneiras, obrigam os mais fortes a não se comportarem como o homem de Neandertal. Então vamos ver assim o discurso sobre os sexos. Hoje em dia, a convicção de que homens e mulheres têm os mesmos direitos faz parte da mentalidade civilizada em geral. Uma pessoa minimamente esclarecida também precisa fazer a distinção óbvia entre sexo e gender, ambos os termos oriundos do movimento feminista americano. Imigraram para a Alemanha, sex designa o sexo biológico, e gender, os papéis sociais de homem e mulher, que foram acrescidos ao sexo biológico. Estão entendendo? Começou, então, além do sexo biológico, começou a entrar a questão dos papéis sociais. Essa diferenciação considera que o sexo biológico é fixo, mas que os papéis sociais são invenções culturais que poderiam ser diferentes. Isso também é incontestável, pois sabemos que a imagem da mulher e do homem mudou no decorrer da história e que cada uma dessas imagens sempre foi representada como a natureza biológica das mulheres ou dos homens. Por exemplo, antes do século XVIII, acreditava-se que a mulher fosse muito mais suscetível ao sexo, olha só, no século XVIII, acreditava-se que a mulher fosse muito mais suscetível ao sexo e que pudesse sentir muito mais prazer do que o homem. Ideia essa que surgiu a partir da história do pecado original. Mas depois essa crença foi completamente invertida e criou-se o clichê da mulher quase assexuada da era vitoriana. Está entendendo? Então, uma coisa é o sexo biológico, uma coisa fixa, outra coisa são os papéis que vão acabando até sendo invertidos com o passar do tempo. Né? Já até se cogitou aquela ideia, já tem matriarcado, olha só. Então seria uma coisa completamente diferente. Né? Embora tenha um amigo aí, uma pessoa, quando alguém pergunta assim,
Você quer fazer isso, não sei o quê? Ele diz assim, espera aí que eu vou perguntar a minha vontade. A vontade dele é a mulher dele, certo? Mas é a vontade dele, certo? Embora até hoje não esteja claro o que se deve à natureza e o que se deve ao condicionamento social por meio de modelos de papéis e da educação, os sensatos chegaram a um consenso e reconhecem que a sociedade utiliza a diferença entre os sexos para se estruturar ao deduzir dela sua célula fundamental. Qual é? A família. Por isso, a posição da mulher depende da função da família. E esta, por sua vez, depende do tipo de sociedade. Entendeu? Quer dizer, então, a posição da mulher depende da função dela na família, e essa, por sua vez, depende do tipo de sociedade. Portanto, para esclarecer o motivo da posição desprivilegiada das mulheres na história, é preciso explicar os diferentes tipos da sociedade que seguiram no decorrer da evolução cultural. Então, vamos ver quais são esses diferentes tipos de sociedade. Da veneração de divindades maternas e parentescos matrilineares, etnólogos deduziram que um dia houve sociedades matriarcais, onde as mulheres dominavam. Hoje isso é contestável, mas seja como for, onde houve sistemas familiares em que o pai das crianças devesse desempenhar algum papel, a paternidade teria de ser garantida. Isso pressupunha controlar o quê? A sexualidade da mulher. Não é verdade? Porque quem é o pai? Sou eu ou o outro? Depende. Foi aí que começou o problema, olha só. Sem dúvida, esse deve ter sido um dos principais motivos para se restringir a soberania feminina. E o preço para ligar os homens à família, somente enclausurando que a sexualidade feminina era possível garantir que os filhos realmente descendessem daquele pai. Em princípio, existem 3 tipos diferentes de organização social. 3. Primeiro são as sociedades tribais, sem problema. São formadas pela simples agregação de famílias. O modelo familiar consiste em uma mulher e 3 homens, por exemplo, seu irmão, seu marido, seu filho. Isso expressa as 3 relações fundamentais de parentesco, a consanguinidade, que são o irmão, o matrimônio, que é o marido, e a descendência, que é o filho. Na maioria das sociedades, o tabu do incesto garante que essa coisa permaneça dessa maneira. Porque se houvesse um incesto, aí bagunçou tudo. Por regra, as mulheres são incorporadas à família do marido. Até na messiânica é assim. Até os tempos modernos, a posição social, os direitos de uma mulher decorriam da posição social do seu marido. Devido à obrigação dos homens de procurarem mulheres que não pertencessem à própria família, as famílias se expandiram, formando ramificações, clãs e tribos, em que a diferença entre os sexos era fortemente acentuada. Todas as estruturas sociais eram definidas em termos de diferença entre os sexos. E o seguinte, seguindo esse esquema, o cosmos também se tornou mitológico. Céu era masculino, pai do céu, né, quem não ouviu falar nisso, e terra era feminina. Terra era a mãe terra, ela era fértil, mas a chuva que caía vinha do céu. Gaia, a mãe da natureza, não é isso? O espírito, então, era masculino, soprava para onde quisesse, era vento e brisa, portanto, móvel pertencente ao céu. Mas a matéria era feminina. Mater em latim, quer dizer, é mãe, né? E era o jarro do barro, né? No qual a nova planta crescia. Resumindo, pode-se dizer que a natureza era identificada com a feminilidade e a cultura com a masculinidade, entendeu? Natureza feminina e masculina, a cultura seria então a parte masculina. Isso teve consequências na ordem simbólica dos sexos. As mulheres eram produzidas pela natureza e os homens eram criados artificialmente.
Por isso, somente depois de terem passado a infância na companhia de meninas é que os meninos convertiam-se em homens por meio de um rito especial. Em princípio, tinham de passar por uma prova. Os etnólogos chamaram essa prova de rito de iniciação. Os candidatos eram isolados da sociedade e na solidão da floresta, submetidos a vários testes de medo, estresse e coragem. Só eram aceitos pela comunidade como homens após serem aprovados nos testes. Sua nova posição social era indicada simbolicamente, por exemplo, por tatuagem, corte de cabelo, circuncisão ou vestuário. Por isso, os homens desse tipo de sociedade tinham uma identidade frágil, que poderia ruir caso mostrasse não estar à altura das exigências impostas ao seu papel. Isso era expresso pelo conceito de honra. Caso ele a perdesse, também perderia o reconhecimento que cabia à sua posição social. A honra de um homem implicava não ser dominado pela mulher, não ser traído, nem se comportar como uma mulher. O panteão de uma sociedade como essa era, como ocorria com os gregos, um enorme clã familiar e sua história era uma saga. Todo o povo de Israel descendia de quê? De uma única família, cujos patriarcas foram Abraão, Isaac, Jacó, de sobrenome todo, né? Israel. Laço de parentesco era extremamente importante, e a fidelidade das mulheres representava o principal capital simbólico. Então, eu tinha declarado que existem 3 tipos de organização social. Então, o primeiro tipo que eu desenvolvi até agora, falando sobre as sociedades tribais. Agora, o segundo tipo. O tipo de sociedade seguinte surgiu depois da invenção da escrita e das cidades. Eram as civilizações avançadas, estruturadas em pirâmides, formadas por camadas hierarquicamente organizadas de camponeses, funcionários públicos, aristocratas ou sacerdotes, com o soberano do cume. A esse tipo também pertencia a sociedade europeia de quê? Da Idade Média, da Idade Moderna até a Revolução Industrial. Foi então que a Europa surgiu um novo tipo de sociedade que nunca ocorrera na história da humanidade. A chamada sociedade funcional, é a terceira, chamada sociedade funcionalmente diferenciada. Esse termo obscuro significa que as pessoas, como os aristocratas ou burgueses, já não se encontravam firmemente ancoradas em um determinado estrato social, do qual derivavam sua identidade. Aliás, significa que a sociedade já não consistia em estratos, mas como uma torta, era formada de fatias com os mesmos direitos que haviam surgido na divisão do trabalho. Isso é uma diferenciação funcional. Portanto, justiça, administração, educação, economia, polícia, indústria, etc., 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 e que o indivíduo poderia entrar e sair livremente dessas áreas, seja por sua profissão ou formação, seja como cliente, mas que ele se tornara um indivíduo completo, se sentia em casa em todos os lugares da sociedade. Acabou com o extrato. Aí um outro ponto que eu gostaria de tocar, que é assim, que a transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. Isso tudo nós estamos puxando assim para entrar na família nuclear. Tá? A transição da sociedade organizada hierarquicamente à moderna sociedade industrial compreende a história da Idade Moderna até os dias de hoje, sendo que seu auge está na segunda metade do século XVIII, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Primeiramente, foi decisiva a evolução da classe alta. Nos séculos XVI e XVII, com o fortalecimento do poder monárquico, na maioria dos países europeus surgem grandes cortes, nas quais aristocratas conhecem mulheres de posição social mais elevada que a deles. Olha só a situação. Então, os aristocratas começam a conhecer mulheres com posições sociais mais altas que a dele. Então, o que ele tem que fazer agora? É a palavra. Nas cortes, não foi? Vamos lá. Com isso, tem nisso uma cultura comportamental em que a demonstração de respeito pela posição social e o culto que
erótico à mulher, herdado da cavalaria, se funde em uma nova cortesia. O prestígio de um aristocrata já não é determinado unicamente por seu poder, mas por seu estilo de comportamento, sua presença, sua gentileza, sua galantaria, seu senso de humor, sua capacidade de entreter e encantar os presentes com a vivacidade de sua conversa. Resumindo, por tudo aquilo que a partir de então seria chamado de quê? De boas maneiras. Olha como é que inverte. Lembra daquele cara que pegava a mulher pelo cabelo, ficava arrastando, vai para... Não, agora já ficou um pouco diferente. Tem que ter boas maneiras. Quem julga esse estilo? Quem? São as mulheres. Assim, o primeiro empurrão no sentido da civilidade foi dado pela necessidade de satisfazer as expectativas das mulheres cultas, no que diz respeito à forma de se comportar. Ao mesmo tempo, porém, a estrutura familiar da aristocracia manteve-se em grande parte tradicional. A família dessa sociedade estratificada distinguia-se fundamentalmente da família moderna. Não era uma família nuclear formada por pais e filhos, que era renovada a cada geração. A maioria de vocês talvez estejam ouvindo aqui, cada geração vai renovando, não é isso? Deles faziam parte, além de um grande número de tios, primos, solteiros, também os servos, as camareiras, as criadas, os artesãos, os aprendizes e solteiros. O lar, ao mesmo tempo, uma empresa, fosse com propriedade rural de grande ou médio porte, fosse com uma oficina artesanal ou comércio. Em países protestantes, ele passou a ser a base da ordem religiosa e moral, sendo que o chefe da casa velava pela leitura da Bíblia e pelo comportamento cristão. Estou sacando o que eu estou querendo dizer, né? Até bem pouco tempo também se vê muito isso, né? Não talvez a leitura da Bíblia, mas o comportamento exigido, o comportamento cristão. Esse tipo de família é socialmente muito bem integrado. Não necessitava de nenhum apoio emocional especial, o que não quer dizer que não pudesse recebê-lo, mas ainda não existia o sentimento íntimo, como o vínculo especial entre cônjuges, entre pais e filhos, que é um reflexo da cultura. Essa intimidade. O amor erótico era praticado fora do casamento, e mesmo assim somente na aristocracia. A burguesia o achava ridículo. Também não chamava o amor de sentimento, mas chamava de paixão. Ou seja, de uma forma de sofrimento que era vista como doença. Os casamentos, em contrapartida, eram celebrados por motivos de política familiar. Nessas famílias não havia intimidade. Tudo isso muda no século XVIII, quando, durante a transição para a sociedade moderna, a burguesia disputou com a aristocracia a liderança cultural. A burguesia quis tomar a liderança cultural, né, da aristocracia. A mudança da família está no centro da discussão ideológica. Na sociedade moderna, a família deixa de garantir a posição social do indivíduo. Na sociedade moderna, a família deixa de garantir a posição social do indivíduo. Em vez disso, além da criação dos filhos, ela tem uma única função: a de compensar os relacionamentos cada vez mais impessoais no mundo externo com a intimidade entre os cônjuges e seus filhos. Essa reorganização se dá durante a Revolução Cultural da segunda metade do século XVIII, o chamado do movimento da sensibilidade, ou seja, do sentimento, da simpatia, do afeto. Entendeu? Tanto é que aconteceu, as mulheres e os homens às vezes se casavam porque gostavam um do outro. Isso antes, né? Um pouco mais antes, o negócio era complicado, né? Então, vamos para a família nuclear, né?
todo mundo sabe, só para a gente lembrar assim, você tem um corpo, lembra os corpos do ser humano? Quer dizer, você tem um corpo material, o corpo mental, que engloba o corpo material, e você, englobando o corpo mental, você tem um corpo espiritual, não é isso? Não, só para gravar assim. Então, ao contrário da sociedade estratificada em classes, na sociedade móvel moderna, a posição social não é herdada. E, então complicou. Realmente. Tem um filho de vocês aí, vê se às vezes tem a mesma profissão que você. Não tem. Então se vira, né? Mas reconquistada em cada geração graças a uma carreira individual. Por isso a família também deixa de englobar várias gerações e é fundada a cada nova geração. Surge a chamada família nuclear. Na busca pelo companheiro, o amor substitui a política familiar. Isso faz com que, no século XVIII, predomine o quê? O sentimento. É claro que antes também existiam afetos ou emoções, mas eles não eram atribuídos à psique, quer dizer, à mente, sim ao corpo. Eram, pois, da alçada da medicina. No entanto, com o sentimento, sensibilidade, simpatia, afeto, é introduzido um conceito que, como estado anímico, mais afeita a sociedade, se interpõe entre o espírito e a matéria, claro. Fica no meio, né? O corpo mental. E abre um espaço mental interno para o psicólogo. Então já começa a ter o quê? Antes isso não tinha mente, só tinha corpo e espírito, que é matéria e espírito. Então não precisava de um psicólogo. Mas quando começou a vir a questão mental no meio, começou a vir a questão do psicólogo. E aí envolve família, envolve uma série de coisas, casamento, tal. Foi assim que se originou primeiramente a área que hoje designamos como psique. Ideologicamente, o sentimento tem a função de ser comum a todos os seres humanos, de transpor as barreiras entre os estados sociais e de unir as pessoas. Portanto, o sentimento é revolucionário. Todos são iguais e capazes de ter o que? Os mesmos sentimentos. Paralelamente, na Inglaterra, Richardson inventa o romance psicológico. Opa! Já está saindo da ideia do corpo, do sexo e do espírito, né? Que começa como romance de amor. Com esse romance é possível medir como os papéis dos sexos são retratados em um novo estilo. Ao amor é conferida a nova tarefa de estruturar o casamento e assim transpor as barreiras sociais. Por isso o homem sempre é retratado como aristocrata, como príncipe, a mulher como burguesa. Como nobre, o homem se vê obrigado ao galanteio sem vínculo matrimonial e deseja seduzir a moça burguesa. Mas em relação à sexualidade, ela é absolutamente virtuosa e firme em seus princípios. Para tanto, a moral para a mulher é restrita primordialmente à moral sexual. Conceitos como virtude, decoro, pureza e recato passam a assumir uma conotação quase que exclusivamente sexual. É por isso que no cenário amoroso a moça somente é dado revelar seus sentimentos ao homem quando este lhe propõe casamento. Antes disso, seria indecoroso experimentar sentimentos de atração erótica, e é exatamente até esse ponto que dura a resistência da virtude. Isso leva a uma nova tipificação dos papéis sexuais. Supõe-se que os homens têm uma natureza mais pecaminosa e o máximo que se pode esperar deles é que explorem seus impulsos irreprimíveis exclusivamente dentro do casamento. A natureza das mulheres, por outro lado, é vista como muito mais pura. Acredita-se que elas sejam inteiramente imunes a sentimentos sexuais. Quando se casam, não o fazem para vivenciar seu desejo, mas porque a base religiosa do matrimônio só está razoavelmente segura em suas mãos. Por isso lhe é atribuído o papel de disciplinar e enobrecer os instintos da natureza impura dos homens.
Lembra, tem um sexo, tem a diferença dos papéis. Então, essa diferenciação dos papéis sexuais é historicamente inusitada. A postura tradicional havia acusado especialmente as mulheres, tais como a bíblica Eva, de serem o quê? Sedutores. A revolução cultural, do sentimento, tal, introduz um novo estereotipo de mulher que, por toda a era burguesa até o século XX, dominaria o palco doméstico, em todos os âmbitos nas conversas, nas refeições, na prática de esporte, no seu vestuário, ela tem de demonstrar recato. A sensibilidade linguística também é aguçada de tal modo que, caso seja feita uma insinuação dúbia, mais concreta, a mulher corre o risco de desmaiar imediatamente. A sentimentalidade da mulher é idealizada. Ela passa a ser retratada como o anjo da casa. O lar e a família são sentidos como proteção ante a frieza do mundo. Além disso, a mulher adquire um novo parceiro. Quem é? A criança. É claro que já existiam crianças antes, mas elas não ocupavam nenhuma posição de destaque. Até então, eram tidas simplesmente como pequenos adultos. Isso foi um problema sério, até para o Piaget resolver essa questão. Não, isso aí é um adulto pequeno, tal. Aí o que acontece? Bom, a infância ainda não fora descoberta como uma fase especial do desenvolvimento. Naturalmente, as pessoas viam que a criança ainda era inexperiente, ignorante, incontrolável, mas isso era considerado como mero déficit. Não se tinha conhecimento de que na vivência infantil a fantasia, a animação do mundo, dos objetos e a magia desempenhavam um papel totalmente diferente. Por isso não se fazia uma distinção entre o mundo infantil e a dos adultos. Olha só como era a ignorância. Por exemplo, crianças e adultos jogavam os mesmos jogos. Não se julgava necessário proteger a inocência infantil das piadas obscenas ou brincadeiras rudes dos adultos. Na literatura, o mundo infantil das experiências não possuía dimensão própria. Tudo isso mudaria no século XVIII. Depois de lerem Rousseau, as mães começam a amamentar os filhos, seus filhos. É desenvolvida uma pedagogia apropriada para crianças. A literatura romântica descobre o mundo das experiências da infância como o próprio reino da poesia, com o qual se revelam os contos de fada. As pessoas se rendem a um culto do original. No olhar retrospectivo do adulto, a infância aparece como um mundo encantado que foi perdido e a nostalgia passa a ter vez. As crianças começam a figurar na lírica e na literatura e cria-se uma literatura especificamente infantil. Quem não lembra do Peter Pan? Né? E tem agora um que eu vi um filme há muito tempo atrás, chamado Tambor. Criança não quer crescer. Retrata-se o desejo literário da criança permanecer criança. Tambor, é um filme muito antigo já, né, do Oscar Matzera. Com a descoberta da infância e da feminilidade, começou a entrar a feminilidade, o sofrimento, a inocência, a passividade são valorizados. Quem age se torna culpado, mas quem, assim como as crianças e mulheres, não pode agir, mas limita-se a sentir. É inocente. A passividade, né? A passividade são valorizados. O próprio sentir se torna uma forma de passividade. Só quem é sensível é dominado por impressões, e que só quem sente também é bom. Parte do princípio que as mulheres e crianças são muito mais sensíveis do que os homens. Considera-se que as crianças e mulheres são tão delicadas que têm de ser protegidas de tudo que for rude, lascivo e sexual. Nessa nova constelação, a mulher está sempre acompanhada da criança e sua imagem passa a ser marcadamente de quê? A de mãe. A humanidade se torna sua missão especial. Enquanto o homem personifica a ciência, o mercado, a política, a mulher volta a amenizar a rudeza deles decorrente com a doçura da compaixão materna. O pai duro e a mãe terna passam a ser as duas figuras complementares da família burguesa.
E quanto mais a mulher aparece como mãe, mais é dessexualizada. Isso faz com que a imagem da mulher seja dividida em santa e prostituta. Uma divisão que reaparece na teoria freudiana do complexo de Édipo. Se a mãe é uma santa, a ideia de sua sexualidade deve ser repelida e reprimida. Enquanto na Alemanha de meados do século, o Natal é celebrado na intimidade da Sagrada Família. Na França, as pessoas se entregam a uma obsessão cada vez maior pela figura da prostituta. Basta ver a Dama das Camélias, né, de Dumas, Alexandre Dumas, filho. Acho que é filho. Dá origem ao mito da cortesã com coração de ouro, que subsiste até os dias de hoje. A psique sustentada pelo homem, sedutora, mas condenada à morte, se liberta de seu sofrimento com uma morte de partir o coração. Bom, tem várias coisas, Nana de Zola, Marte de Joris, Carlo Massimo, e La Fila Elisa de Edmundo, tudo publicado em 1877, eram ilustrações clinicamente precisas de uma profissão, que é a prostituição, misteriosa. Até meados do século, a prostituição fora vista como um mal necessário. E em seu livro, Prostituição, o Sexo, do Dr. Acton, considerava-se impossível de ser radicada. Mas, pelo fim do século, sociólogos, funcionários públicos, médicos e reformadores dos costumes começaram a ver no destino das prostitutas uma tarefa moral e social a ser resolvida. Isso foi interpretado como uma fantasia coletiva de salvação em que o menino compensa a decepção causada pela descoberta da atividade sexual de sua mãe, rebaixando-a em sua fantasia a imagem de uma mulher fácil que depois ele salva para recuperar o primeiro amor de sua vida. Na Inglaterra, embora tenha começado na França, a gente julga que a Inglaterra teria sido o berço do movimento feminista. Mas antes a gente vai dar um apanhazinho assim na Inglaterra, na França. Tá? Então agora já estamos começando a entrar realmente no feminismo. Olha só. O prólogo do movimento feminista foi pronunciado na França, durante o quê? A Revolução Francesa. Após a Declaração dos Direitos do Homem, foi lançada a Declaração dos Direitos das Mulheres. Né? Nela se reivindicava o quê? O direito ativo e passivo de voto. Você vai ver que teve ondas do feminismo. Primeira onda, segunda onda. Primeira onda era o voto. Era tentar conquistar o voto que nem o homem. E também queriam também admissão em cargos públicos. Isso é também verdade. Até o movimento sufragista, que é o do voto, no início do século XX, essas exigências permaneceriam as principais reivindicações do movimento feminista, o que nos leva a concluir que não eram atendidas. Então, imagina só, nos inícios do século XX, no século passado. No princípio, as mulheres tinham uma participação equitativa na Revolução Francesa. No início. Tornaram-se membros de clubes políticos, fundaram suas próprias associações e divulgaram a causa feminista em seus próprios jornais. Mas, quando seus líderes começaram a incitar as mulheres a usarem trajes masculinos. A convenção revogou seu direito de reunião e fechou suas associações. Não queriam que elas tivessem trajes masculinos. Hoje que uma mulher não usa a calça, né? Tem pouco tempo, quer dizer, pouco tempo. Um tempo atrás não era bem assim, não. Era saia mesmo. Tanto é que nesses colégios normais, essas coisas todas, tinha que usar a saia, né? Tá aí, não precisa ir muito longe, não. Dessa época se conserva como documento o texto de uma igreja que falava assim, que advertia os revolucionários que na Declaração dos Direitos do Homem, eles se haviam esquecido dos direitos das mulheres. Para corrigir essa falha, ela redigiu, foi uma reivindicação dos direitos das mulheres, foi escrito em 1792.
Além da possibilidade de defender seus interesses no parlamento, ela exigia, sobretudo, o direito das mulheres a uma formação adequada. Isso é outra coisa, formação adequada. Escandalizou toda a Europa quando salientou o direito da mulher à satisfação sexual durante o coito. Olha só. Você nota assim, para hoje, você nota. Bom, ainda tem muita confusão hoje, mas naquele tempo, então, mulher não tem direito a isso, não. Nem se cogitava isso. Até bem pouco tempo tinha uma ignorância em relação ao ponto G, né? Até bem pouco tempo. Então você vê que no negócio assim, a gente pode ficar falando assim, mas até estava por aí. Bom, queixava-se que os homens reduziam o papel da mulher ao de objeto sexual, dona de casa e mãe. Em virtude dessas acusações tão eloquentes, essa pessoa tornou-se uma das heroínas fundadoras do movimento feminista. Mais tarde, ela se tornaria a companheira de um sujeito que era o defensor da União Livre. Não obstante, nesse casamento com ele, deu origem a uma pessoa chamada Mary Shelley, que foi a autora do Frankenstein. Depois disso, o movimento feminista adormeceu por 2 gerações, para voltar a despertar apenas na segunda metade do século XIX, na Inglaterra. Na década de 1870, deu-se início ao debate sobre a formação universitária e profissional das mulheres. Eu podia passar isso aqui e falar mais lá na frente, mas olha, meu amigo, quando eu comecei no Fundão, no final da década de 60, mas vamos dizer, no início da década de 70, né, 1970, eu estava lá no Fundão. O Fundão, praticamente, o FRJ mudou de nome, era a Universidade do Brasil, mudou de nome e foi para esse campus universitário, foi isso em 1965, mais ou menos. Mas teve que ficar formando os prédios, as coisas todas. Tanto é que na matemática a gente ficava no CT, no Centro Tecnológico. Nós não tínhamos o nosso centro ainda. Isso ficou por algum tempo. Mas o que eu quero contar é o seguinte. Eu dava aula assim no anfiteatro. A coisa mais interessante que eu vi, quando eu dava aula para tudo quanto é tipo de... Deu também para engenharia, né? Curso de química, de física e tal. E dei para engenharia. Você precisava ver. Eram 2 mulheres apenas naquele mundo de homem. Quer dizer, eram as baluartes. Né? Uma era de origem assim, meio oriental, está se vendo mesmo, e uma outra. As 2 ficavam assim juntinhas, quer dizer, ficavam quietinhas ali, com medo desgraçado e tal. Olha só, eu vivenciei isso. Então, quando fala aqui no início de 1970, faço ideia o que deu isso aí. Né? Formação universitária profissional das mulheres. E profissional foi outro problema. Hein? Isso aí ainda vivia esse negócio que é outro grilo. O ponto de partida foi uma carreira, ela como encarregada da organização dos hospitais. Essa mulher foi importantíssima. Ela foi encarregada da organização dos hospitais, de campanha na Guerra da Crimeia, em 1855. Ela conseguiu impor-se à mediocridade dos oficiais de alta patente, que ela reorganizou a administração hospitalar. Contratou enfermeiras qualificadas, garantindo o suprimento de remédios, e assim reduziu a taxa de mortalidade de soldados feridos de 42%, sabe para quanto? Para 1%. A combinação de guerras e mulher tornou seu sucesso ainda mais espetacular. Depois da guerra, reformou todo o sistema de atendimento hospitalar do Exército e participou da expansão da Cruz Vermelha. E graças à sua influência, seu exemplo, sua imensa popularidade, o público em geral passou a ter outra imagem da vocação feminina. Paralelamente a isso, John Stuart Mill, se algum dia eu fosse falar desse camarada foi num QI muito alto, esse aqui. Ele iniciou um movimento que se empenhava em defender o direito do voto das mulheres e que também foi apoiado por uma outra pessoa. Isso significou, levou à fundação
do colégio lá em Oxford, em Cambridge, de modo Cambridge. isso aí, de modo que as mulheres passaram a receber formação superior e adquirir títulos acadêmicos. No seu influente ensaio A Submissão das Mulheres, de 1869, conta a fundamentação do papel e do comportamento sexual femininos no direito natural. Seguindo seu princípio analítico, transformou o sexo em gênero e declarou que as normas sexuais supostamente naturais eram meras convenções. Ao lugar comum da mulher passiva, opôs o conceito de um ser feminino independente e responsável por sua vida, que também tem o direito de determinar sua sexualidade. Isso incluía a contracepção e a atividade sexual no sentido de autossatisfação. Esses conhecimentos passaram a ser munição nas mãos das propagandistas de emancipação feminina, né, que previam que, por volta do fim do século, seria chamado de a nova mulher. Bom, ao mesmo tempo havia uma aliança entre o movimento feminista e o socialismo, que renasceu na década de 1880. Parecia evidente que a sociedade socialista levasse a emancipação da mulher também em questões relacionadas à sexualidade e ao casamento. Por exemplo, em A Questão Feminina, de 1885, o autor Karl Persson levou as águas do feminismo aos moinhos do socialismo. Né? E ele havia se inspirado em A Mulher e o Socialismo, de Augusto Bebel, em 1883, com seu livro As Mulheres e o Casamento, em 1888, Estudos da Psicologia do Sexo, publicado 10 anos mais tarde, e aí fundou a sexologia no mesmo tempo que Sigmund Freud. Você vê que por essa época, né, bem mais tarde, quem foi dar mesmo? Como era aquele negócio? Era sexo, rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. Sexo, droga e rock and roll. Você vê que essa coisa que foi aí da década de 1960, né, por aí, os hippies, né? Dos hippies, você vê, ó, ainda estava a questão do sexo rolando aí. Olha o tempo, né? A união entre o socialismo e o movimento feminista mostrou-se de forma exemplar. O Charles Blackwell, o Programa Radical, de 1885. Nessa obra, o autor exigia simultaneamente a representação da classe trabalhadora no parlamento e o direito do voto para as mulheres. Por muitos anos, esse Blackwell teve em Annie Besant. Annie Besant eu conheci bem assim porque ela foi até presidente da Teosofia, que é uma companheira de luta, tal, que em muitos panfletos defendeu a igualdade política das mulheres. Ela pertencia ao grupo dos chamados neomalthusianos, defensores de modernos métodos de contracepção e cuja autoridade máxima, né, baseada na teoria da depauperação de Malthus, né, que ele não acreditia que ia ter comida para todo mundo. Então, era hora de quê? De contracepção. Né? Então, ele delinearam um extenso programa de contracepção e planejamento familiar que não passava, como era de costume, pela abstinência sexual. Como distinguir a sexualidade de reprodução, porque até aquelas épocas de lá, a mulher era para se reproduzir. Quer dizer, essa ideia de ter, assim, sexualidade mesmo, não era muito a questão. Então, esse Solano se tornou um apóstolo do amor livre. Em virtude de um processo contra ele e a Besant, em 1878, essas ideias ganham enorme publicidade, centenas de milhares de edições econômicas dos escritos discutidos nos juízos foram vendidas. Em 1879, foi fundada a Liga Malthusiana, com o intuito de difundir esse ideário. E isso em seu escrito, O Evangelho do Ateísmo, Besant e esse Blackwell associaram um ataque frontal a quem? Ao cristianismo.
Em meados da década de 1870, essa Emma Patterson já havia fundado o Sindicato de Mulheres Trabalhadoras, aí como é que a coisa foi? Sindicato agora. E George Bernard Shaw dedicou grande parte do seu talento, que era um dramaturgista, né, à causa da emancipação feminina. Ele empreendeu uma campanha propagandística em favor de Ibsen, que em suas peças apresentava a submissão da mulher burguesa, e da união de evolucionismo e socialismo deduziu um feminismo militante. Feminismo militante. Guarda isso, feminismo militante. Que conferia à mulher um papel decisivo como portadora da evolução da humanidade. Depois, quando começar, ela for caindo para a questão do homossexualismo, aí as coisas começam a ficar esquisitas. No mínimo, em relação a isso, direito a voto, né, essa parte de sindicato, as mulheres assim querendo a evolução da humanidade. Pô, agora que você vê, camarada, não vou nem adiantar muito, todo mundo sabe para onde está caminhando esse movimento, né? Agora o negócio é só o prazer? Pô, cara, reúne um monte de gente, cara, tudo alienado, cara, mas vamos lá devagar. Em seguida, criou a personagem da nova mulher para com ela expulsar dos palcos a heroína sentimental. Depois da virada do século, as sufragistas se tornaram militantes, né? Em 1906, já, né, fundaram a União Social e Política das Mulheres. E ainda no mesmo ano, 2 de suas militantes foram condenadas à prisão por se negarem a pagar as multas impostas por perturbarem reuniões públicas. Em 1907, foi fundada a Liga Masculina em favor do direito do voto feminino. E a revista Votos para as Mulheres tornou-se a porta-voz das militantes. A partir de então, as sufragistas, né, como eram chamadas, seguiram uma política de violações conscientes de normas e direitos. Faziam greves de fome e rompiam com as convenções de comportamento civil, com espetaculares ações violentas, rasgavam quadros na Galeria Nacional, estilhaçavam vitrines, invadiam clubes, acorrentavam-se a grades de isolamento. E no derby de 1913, a feminista Emily Davidson jogou-se na frente do cavalo do rei e morreu pisoteada. Bom, o que eu falei um pouco assim aconteceu na França, principalmente na Inglaterra, mas na Alemanha, como é que estava a situação? Na Alemanha, o movimento feminista seguiu o modelo inglês. Em 1865, foi fundada em Leipzig a Associação Geral de Mulheres Alemãs, que com suas ramificações e subdivisões tinham como principal preocupação a formação das mulheres e exigiu o acesso delas às universidades. Em 1893, a associação chamada Reforma fundou em Karlsruhe o primeiro liceu para meninas e, a partir de então, a associação nacionalmente difundida. Eu, por exemplo, peguei, assim, eu estou aqui me lembrando, né? Existia na Santa Úrsula, né? Era colégio só feminino. E tinha universidade só feminino. Eu fui o primeiro da turma masculina que fui para lá, olha só. As divisões estavam aí. Eu peguei muito essa coisa toda, dessa maneira, né? Bom, então começou a fundar liceus para menina por toda a parte. Em 1896, as primeiras 6 moças concluíram o ensino médio e, em Berlim, tiveram acesso à universidade. A partir de 1908, as mulheres passaram a ser admitidas em universidades prussianas. Hoje, na Alemanha, há mais estudantes mulheres do que homens. Em 1891, havia incluído em seu programa a exigência do direito de voto das mulheres. Em 1902, foi fundada a língua alemã em favor do direito ao voto feminino. Nesse interim, a expansão do setor terciário
né? O primário, a agricultura, o secundário, a indústria, e o terciário são os serviços, oferecer às mulheres uma gama mais ampla de possibilidades de atividades profissionais até então conhecida. Isso representava uma abertura geral da sociedade também para mulheres burguesas. A maior liberdade de movimento das moças mostrou-se de forma marcante na mudança da moda. Desapareceram as couraças feitas de tecidos e barbatanas, nas quais o corpo feminino era normalmente exprimido para sessões públicas. Em vez disso, se popularizou trajes amplos e leves. Cada vez mais mulheres se tornavam membros de associações que promoviam caminhadas e alpinismo. Quem não sabe aquele negócio que teve uma mulher que ela, não me lembro se ela foi uma coisa do atletismo, estou querendo lembrar aqui qual foi. Eles não queriam deixar mesmo. Futebol feminino, nem pensar, essas coisas. Hoje tem até luta no UFC. Não é? A pessoa pensava, como é que vai proteger os peitos, como é que não sei o que e tal. Aí você vê, mudou muita coisa mesmo. Cada vez, tal, eu já falei, a possibilidade... Maratona? Você falou? Acho que foi maratona, acho que foi. Que a mulher correu meio que vestida de homem. Acho que foi isso. Acho que foi maratona. A bicicleta também contribuiu para a emancipação da mulher ao lhe possibilitar uma liberdade de movimento que até mesmo as amazonas aristocratas desconheciam. As piscinas públicas, até então divididas por sexo, transformaram-se em piscinas familiares, onde era revelado mais do corpo humano do que o puritanismo da época jamais havia considerado decente. Os jornais passaram a trazer suplementos femininos e surgiram revistas para moças e senhoras com propagandas dirigidas somente às mulheres. Na Exposição Internacional de 1908, a área central era ocupada por um pavilhão consagrado ao trabalho feminino. Em 1891, o dicionário britânico, Homens da Época, tinha mudado seu título, sabe para quê? Para Homens e Mulheres da Época. Das mulheres citadas na edição de 1895, a maioria se tornara conhecida como autoras ou atrizes, mais um terço estava sobre a rúbrica reformadoras e filântropas. Isso provava que, especialmente em meios socialistas, as possibilidades para a atuação feminina se abriam. Rosa Luxemburgo personificava esse tipo de mulher, assim como Vera Sassulich, Alexandra Kollontai, Anna Kulikov e Emma Goldman, revolucionárias sociais como Engels, Bebel e Shaw defendiam a utopia sexual do amor livre e a escolha livre de parceiros por parte das mulheres. Dos Estados Unidos, onde era difícil conseguir empregadas domésticas, chegavam técnicas para facilitar as tarefas do lar. A partir de 1880, começou-se a usar o quê? O fogão a gás. E antes da Primeira Guerra Mundial, o fogão elétrico impôs uma rapidez ainda maior. Em 1903, surgiu o primeiro aspirador de pó. Em 1909, o ferro elétrico entusiasmou o público atônito. Né? Isso aí incluía política e divulgação de instalações comunitárias, como creches e refeitórios públicos. E, de forma geral, os ambientes socialistas faziam experiências com novas formas de vida conjugal. A partir de 1873, nos bairros de classe média, as pessoas começaram a praticar tênis, cujo atrativo era de que as mulheres também podiam participar. Os mesmos motivos também popularizaram o alpinismo, o ciclismo e a patinação no gelo. Na Primeira Guerra Mundial, na qual muitas mulheres ocuparam os postos de trabalho dos homens que foram convocados para o exército, contribuiu mais do que todo o resto para quebrar a resistência contra a igualdade política das mulheres. Elas começaram a tomar os empregos dos homens, enquanto eles estavam na guerra. Assim, em quase todos os países ocidentais, depois da guerra de 1918 e 1909, foi a Primeira Guerra Mundial, as mulheres obtiveram o direito ativo e passivo do voto. A única exceção foi a Suíça, onde o direito do voto feminino foi instituído em nível federal somente em 1971. Então você vai ver que os suíços
Por que os suíços são os soldados do Papa? Vai guardando aí, ó. Os homens do cantão de Apsinal foram os que relutaram por mais tempo. Em fim de 1990, finalmente desistiram da resistência. Em 1933, o movimento feminista na Alemanha não só cessou, como a fertilidade das mulheres foi declarada patrimônio do povo, que deveria ser administrado de forma eugênica, ou seja, aperfeiçoamento da espécie via seleção genética. Não foi isso? Com Hitler. Visando uma política racial. A fertilidade das mulheres ficou, portanto, à mercê do regime totalitário e foi usada em nome da pureza da raça, do aumento do poder militar e da política de ocupação. Para esses objetivos também contribuíam a política de saúde pública, o Instituto de Procriação, a política corporativista, a gramonização da figura materna. A Constituição da República Federal da Alemanha finalmente declarou a igualdade de homens e mulheres em todas as áreas da vida. A Lei da Igualdade de Direitos, de 1958, depois da guerra, somente atendeu à necessidade de complementar a regulamentação da lei matrimonial. Feito isso tudo, foi para se chegar no feminismo. Então, vamos lá. Vamos lá, tentar falar o mais rápido para não me alongar demais. Passando. No curso do movimento em prol dos direitos civis nos Estados Unidos, Betty Friedan fundou em 1966 a organização feminista chamada NOW, quer dizer, no fundo é a Organização Nacional das Mulheres. Ela seria o ponto de partida para o movimento cultural revolucionário feminista, que se interessava não apenas em lutar pela igualdade política e social das mulheres, mas também em rever os sistemas simbólicos da nossa cultura e das atitudes marcadas por esses sistemas. As feministas se referiam à influência patriarcal dos modelos culturais de percepção, como os sistemas, categorias linguísticos, os hábitos de raciocínio, as avaliações subliminares, que valorizavam o masculino em detrimento do feminino. O que está em questão aqui são os pares antagônicos, o espírito masculino e a matéria feminina. As principais autoridades teóricas invocadas a favor dessa exigência de revisão dos sistemas simbólicos de nossa cultura são os pensadores franceses Michel Foucault, Jacques Derrida. Em seu livro Foucault e Derrida, o Foucault demonstrou que a ordem culturais são ferramentas invisíveis de opressão. E Derrida, dando continuidade à crítica fundamental de Heidegger, a filosofia ocidental, demonstrou que os conceitos que norteiam nosso pensamento consistem em pares antagônicos e assimétricos, sendo que um sempre é mais valorizado do que o outro. Por exemplo, cultura, natureza, esse par, espírito e corpo, razão, sentimento, homem e mulher, e que a padronização do pensamento está relacionada à transcrição fonética, e a nossa ideia de linguagem, de significado, de racionalidade. Então, percebeu? Quem é que estava realmente mais valorizado? Cultura mais do que natureza, espírito mais do que corpo, razão mais do que sentimento, homem mais do que mulher. Considerando-se que as feministas entendem que grande parte de sua tarefa consiste em revisar e alterar o sistema simbólico, elas se fizeram presentes, especialmente nas disciplinas universitárias dedicadas ao estudo da cultura, nas quais, com a ajuda do método de construção envolvido por Derrida, rastreiam nos textos ocidentais as pegadas da feminidade oprimida. Já que se trata de identificar o latente e o oprimido, de acordo com essa forma de leitura, os textos normalmente significam o contrário daquilo que dizem oficialmente. Nesse sentido, a prática de interpretação feminista assemelha-se à psicanálise. Além disso, as feministas, por intermédio de suas representantes, fazem uma forte política simbólica e linguística ao imporem a normalização das formas gramaticais femininas em textos oficiais do Estado, o que nem sempre ocorre sem causar efeitos colaterais.
Ao mesmo tempo, em uma infraestrutura social puramente feminina, é construída uma contracultura em que lojas, redes, editoras e livrarias especializadas no mundo feminino desempenham um papel muito importante. Nesse interim, foi se formando um poderoso lobby que pressiona especialmente a retórica política. Por um lado, esse lobby faz com que o tratamento social de minorias seja mais civilizado. Por outro, suas intimidações morais tendem a dificultar o livre desenvolvimento de um público liberal. Esse é o motivo pelo qual as regras linguísticas, por ele elaboradas e reunidas sob o conceito de politicamente correto, são bastante questionadas. No entanto, no geral, é indiscutível que a crescente influência das mulheres sobre a cultura sempre eleva significativamente o nível de civilização de uma sociedade. Bom, como deu 1 hora e 2, né? Então, realmente, eu tenho que deixar para amanhã para começar a falar, tem que preparar um pouquinho mais para entrar na questão do homossexualismo. Né? Primeiro, acho que eu faço um apanhadozinho para dar essa onda. Estou fazendo como se fosse um resuminho do que essas ondas do feminismo. Tá? Vocês estão percebendo o que eu quero chegar? Cada onda do feminismo, ele foi... Você vê que essa última aqui está partindo para a cultura. Lá estava lá no voto, né? Agora já está na cultura. Não é esse último, não. Esse último mesmo está começando a misturar, está uma confusão. Eles tentam se manter, um certo agrupamento, tentam se manter diferente desse movimento do LGBTTI, entendeu como é que é? Eles tentam se manter, o feminismo, que nasceu de uma outra coisa. Era que ela estava sendo aprisionada pelo homem, entendeu? Então eles começaram a ter um movimento de fazer com que as mulheres fossem ganhando seu status, ficando em todos os setores. E o último, que eu estou tratando aqui, não? Ele começou a ver que culturalmente era muito mais amplo do que outra coisa. Até, vamos dizer, na literatura, tudo isso, quer dizer, as mulheres nem apareciam, cara. Entendeu como é que é? Acho que ficou boa assim para dar uma... Eu acho que eu vim lá de longe, porque é assim mesmo, né? Para você pegar uma visão das coisas, né? Eu podia dizer assim coisas que eu passei por muita coisa, né? Eu vi como as mulheres estavam colocadas, é isso mesmo, tem muita coisa aí, não sei. Talvez seja melhor ver se tem alguma coisa, alguma pergunta e deixar para amanhã se desenvolver mais. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está achando e tal. Bastante gente, né? Tanilde, João Mendes, Pedro Luiz, Marina Pinho, Luiz Armando de Freitas, Nilma, ou Dona Nilma, Sujihara, não sei se pronuncia a palavra assim, deve ser Sujihara, Paulo Garcia, Sérgio Pelarim, Fernando Coelho, Rodrigo Maia. Ô, Rodrigo, a gente pode achar gozado, porque chamar Rodrigo Maia, não sei como é que o pessoal brinca com ele. Ana Luísa, Adriana, Pires, João Carlos, vai por aí afora. Bom, eu acho que se ninguém tem perguntas, espero que tenha gostado, para dar uma ideia, para a gente chegar realmente, a minha ideia é essa. Acho que vocês estão percebendo, né? Como é que sai de uma situação, sexo só tem homem e mulher, não é isso? Aí daqui a pouco você começa a ver que tem papéis sociais, papéis do homem e uma mulher. Já é um contexto diferente, porque aquele exemplo mais gritante que eu dei, assim, se tinha matriarcado, era completamente diferente do que poderia ter algum tempo atrás, seria o patriarcado. Né? Hoje está mais assim misturado, tal, mas é assim mesmo. Né? Mas ainda dizem que as mulheres ganham menos em determinadas coisas, não sei o quê, entendeu? Isso foi uma luta que não votava, essas coisas todas. Ela foi se delineando e tudo bem, a gente estava entendendo o que era a coisa. Né? Tinha um sexo, a questão sexual, biológica e tal, que era bem determinado aqui e tal, assim, e depois foi nascendo essa questão. Mas daqui a pouco, como se esse papel, vamos exagerar a questão, o papel
função social, né, ela foi sendo assim apagado. E aí esse negócio do sexo estava colocado, podia ter problemas assim, do ponto de vista da sexualidade e tal, que não era só reprodução, podia ter essas questões, mas de repente veio uma enxurrada de situações que aí começou a entrar nesse mundo do movimento LGBTTI, né? Lésbica, gay, né? Bissexual, e vai por aí afora, aqueles trans todos, né? E aí? A gente tem que parar para pensar nisso aqui. Então, eu deixo assim para amanhã a gente tocar nesse assunto, não é? Tá bom? Se gostaram, ótimo. Até amanhã no mesmo bate horário. Tá bom? Até logo, todos.